Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma live aqui do nosso canal Inspire-se da Live Mind. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa eu só conferir aqui o Instagram, tá tudo certo também. Ajeita aqui rapidinho, pronto. Olá, seja bem-vindo. Mais uma live aqui do nosso canal Inspire-se LM da Live Mind. Inspire-se Live Mind. Para quem não me conhece, eu sou o Flávio Endo. E a minha missão é ajudar você a viver sem ansiedade de uma forma duradoura e simples. E muitas vezes pergunta-se como, né? Simplesmente jogando maus entendidos fora. Essa é a minha missão, ajudar você a poder ter uma vida mais harmoniosa e mais tranquila. Vamos lá então. Nós falamos essa semana com você sobre a necessidade de aprovação. Foi uma live bem bacana na terça-feira que a gente fez com esse assunto. Um assunto que repercutiu bastante, gerou um interesse bem grande. Quero avisar você aí que, de repente, está esperando o link para assistir o canal, o vídeo, a repostagem, né? A gente vai fazer isso daí em breve para você, tá bom? Então, fique tranquilo aí que esse material vai voltar aí em algum momento. A gente só precisa de um tempinho aí para fazer umas edições. Como é ao vivo, então acaba ficando às vezes com alguma coisa assim que a gente pode editar para poder ficar melhor para quem vai assistir depois, né? Então, essa live sobre necessidade de aprovação que a gente fez na terça-feira, ela gera talvez alguns questionamentos também, algumas dúvidas com relação a como é que eu faço, né, para realmente me desvencilhar disso? É possível? Não é possível? E uma das questões assim que muitas vezes aparece dentro das nossas conversas, ou aqui nas lives mesmo, ou dentro das imersões que a gente faz. Tá bom, Flávio, entendi. É uma questão bem profunda. De alguma forma, nós vivemos dentro de um conceito, de uma doutrinação que vai conceituando isso para nós, estruturando. Mas o que nós vamos abordar especificamente hoje é se eu, então, passo a fazer essa jornada, me desvencilhar um pouco dessa opinião do outro, ou dessa necessidade que eu tenho de ser aprovado, para então poder me sentir bem. Será que uma pessoa que faz isso, ela não se torna arrogante ou desrespeitosa? Porque será que eu vou agir de uma forma que vai desrespeitar os outros? Será que eu vou agir como eu quero? E aí muitas vezes as pessoas falam, então isso daí é apertar o botão do F, né? E não ligar para mais nada, não ligar para mais ninguém. E eu não acho isso legal, Flávio. Não acho que esse é um caminho interessante. Bom, como eu falei para vocês, talvez esse pensamento, né, de que, então você vai desrespeitar o outro. Acho que eu até abordei um pouquinho na própria live da semana da terça-feira. Não é algo que acontece quando você começa essa jornada. Talvez você esteja achando que eu falei que é para você não ligar para a opinião do outro, né? E, portanto, então, dá as costas para os outros, passa por cima da opinião dos outros, bate de ombros, né? E desconsidera a opinião dos outros. Porém, não é isso que eu quero apontar para você. Não é passar por cima da opinião do outro, não é você não ligar para a opinião do outro. É importante que você entenda que o que nós estamos apontando é que a opinião do outro não é um fator decisivo, não é um fator
gerador do seu bem-estar ou do seu mal-estar. Não é um fator gerador, não existe essa ligação direta entre a opinião do outro e como você está se sentindo. Então é um pouquinho diferente, parece a mesma coisa. O não buscar por aprovação, né? Imagina o seguinte, nessa busca por aprovação, imagina assim, amigos que você tem de longa data. Muito provavelmente, para muitas pessoas, amigos de longa data, já é mais difícil isso acontecer. Geralmente a pessoa está ali junto com você porque ela gosta de quem você realmente é. Imagina você chegando para esse amigo e falando para ele, ou para essa amiga, e falando para ela assim: Ah, como é que você quer o meu cabelo para você gostar mais de mim? Como é que você quer a minha roupa para você? Como é que você quer que eu me vista para você gostar mais de mim? Ou como é que você quer que eu fale ou me comporte para você gostar mais de mim? É até engraçado, né, a gente pensar numa situação dessa, chegar para um amigo de longa data e falar isso. Mas é o que muitas pessoas, de alguma forma, acabam fazendo. Claro que não diretamente dessa forma, mas quando entram e fazem uma. Quando entram num círculo de amizade novo, ou num emprego novo, numa condição nova, num ambiente novo, de alguma forma ela está ali pesquisando como é que ela tem que se portar, como ela tem que agir, falar, se vestir, arrumar o cabelo, se ela tem que ser mais esbelta do que ela é, se ela tem que usar maquiagem ou, ou não, para então ela ser aceita por aquele grupo. Isso é muito isso é você começar a ir para uma linha onde a mentira vai começar a imperar, porque você deixa de ser você mesmo. As empresas muitas vezes fazem isso. Muitas empresas partem para esse caminho e erram grandemente, porque ela começa então a se portar e se comportar e ser politicamente correta e perguntar para os clientes o que vocês gostariam que nós nos tornássemos, o que você gostaria que nós mudássemos para que você goste mais da gente. E acontece que começa então também a partir para uma comunicação, para uma forma de comportamento que é mentirosa, não é alinhada com aquela essência. No nosso caso, né, entre seres humanos é a mesma coisa. E aí, o que é o pior de tudo é que se esse relacionamento vai se estendendo, em algum momento a mentira aparece. A mentira cai, vai aparecendo que é uma mentira, né? A verdade começa a aparecer. E aí essa pessoa tem celebridades assim. Muitas pessoas às vezes se decepcionam com uma celebridade, né? Porque descobrem as mentiras que ela contava. Que as mentiras que ela contava na revista, as mentiras que ela contava no YouTube, as mentiras que ela contava. Porque uma hora ou outra aparece. Então, aquele bonzinho, aquele bom samaritano, aquela pessoa perfeita aos olhos da sociedade, que faz tudo corretamente, politicamente correto, não consegue sobreviver por muito tempo. E quando vai perpetuando ou vai conseguindo sobreviver, é um esforço danado. Não sei se você já percebeu. O esforço que muitas vezes, quando a gente se coloca nessa situação, é um esforço muito grande para manter essa mentira. Então, se você me diz, olha, Flávio, em casa eu sou uma pessoa, no trabalho eu sou outra, em algum desses lugares você está mentindo. Percebe? E tudo isso eu estou trazendo porque
muitas pessoas já gostam de você por quem você realmente é. Já tem uma atração por você, já tem um apreço por você por aquilo que é essencial em você, por aquela sua forma às vezes peculiar, diferente de agir, de falar, de se vestir. Então, vão ter pessoas que não gostam, sempre terão pessoas que não gostam, mas terão as pessoas que gostam. Isso conecta muito mais os seres humanos. Quando você trabalha na sua autenticidade o tempo todo, em casa, no trabalho. Então, quando existe essa dicotomia, né? Você no trabalho, você em casa são pessoas diferentes. É um transtorno muito grande quando tem uma festa da empresa e os seus familiares são convidados, por exemplo. Então, é um esforço muito grande para manter isso, né? Talvez vai ser um estresse a festa para você, porque como que você vai aparecer? Qual é qual é a pessoa que vai aparecer ali naquele dia da festa, né? Então, retomando, né? A gente está conversando aqui para que você entenda que eu não quero que você aperte o botão do F, né? E simplesmente passe por cima da opinião dos outros, não ouça mais. Não é isso. A gente está apontando algo mais essencial, mais elementar, que é o seu bem-estar, a sua felicidade, a sua segurança não está dependente da opinião do outro. Mas você considerar a opinião do outro é sabedoria. Muitas vezes, quantas vezes, né? Vamos pensar quando somos crianças, por exemplo, né? Muitas vezes a gente está ali experimentando os nossos limites sociais, familiares, e a gente passa dos limites. E aí vem um educador, que pode ser um pai, uma mãe, pode ser um amigo, pode ser professora, e te ajuda a enxergar aquele limite. Então você vai lapidando os seus comportamentos, né? Claro, tem os exageros também do outro lado, que quando você começa a entender efetivamente como você funciona e começa a se desvencilhar então dessa opinião do outro ou dessa condição externa, é quando você consegue segurança o suficiente para expressar a sua essência dentro do respeito e limites sociais daquele ambiente. É quando você também consegue colocar a sua autenticidade naquele grupo. E isso tem uma relevância muito grande porque acontece então uma conexão entre essas pessoas, por mais diferentes que sejam elas. Então você começa a contribuir muito mais e você, ao contrário do que muitos pensam, você é uma pessoa que, por estar segura, você não precisa desrespeitar a opinião do outro. Por estar segura, você não precisa passar por cima ou apertar o botão do F para a opinião do outro. Você consegue dar ouvidos para o que o outro está dizendo com sabedoria e saber separar o que talvez seja um exagero, talvez seja é, um, um ponto de insegurança que essa outra pessoa tem com relação a você e que ela, pela insegurança, talvez esteja fazendo um comentário, uma crítica, na tentativa até de repente, te alfinetar. Mas você, com maior clareza e maior segurança, você não entra nessa vibração. Você não precisa entrar no jogo do outro. Então a gente está cobrindo aqui, gente, pessoas que talvez estejam falando, dando opiniões sinceras sobre você, sobre o seu comportamento, e também pessoas que talvez estejam querendo sim te alfinetar e de repente te machucar de alguma forma. Mas voltando ao que a gente vem conversando desde terça-feira, o fato de você começar a se sentir mais seguro,
dentro da sua própria pele, né? Começar a se sentir seguro, porque você é autêntico. Você não está mentindo aqui e ali. Ninguém vai descobrir nada, né? Descobrir, tirar um véu, tirar uma mentira. Ninguém vai descobrir nada. Você não tem nada a esconder, porque você está sendo autêntico em todos os ambientes, todos os locais. Isso naturalmente vai te dando uma segurança maior. Agora, isso talvez para alguns seja um processo de ganhar entendimento, de se aprofundar nisso, e não simplesmente apertar o botão do F e sair como um trator, também talvez até desrespeitando os outros. Então, é bem contrário o que acontece. As pessoas muitas vezes, quando começam esse processo de entendimento, acreditam que elas sendo autênticas, elas vão ser arrogantes, elas vão ser... Porque muitas vezes nós mesmos não nos conhecemos na nossa intimidade, no nosso ser mais essencial. Nós também temos conceitos sobre quem nós somos. Você também tem um conceito sobre quem você é. E muitas vezes esses conceitos estão deturpados já também. E aí você se considera, ah, não, Flávio, se eu for como eu sou, não vou segurar as estribeiras, vou falar o que eu penso, vou passar por cima dos outros e eu vou ser desrespeitoso. Porém, quem você realmente é não é desrespeitoso, não é arrogante, não é uma pessoa que desconsidera os outros. Quem você realmente é, na sua essência, é muito harmonioso. É amor. Procura sempre a conexão e o respeito com os outros. Deixa eu só dar uma conferidinha aqui no meu áudio, se tá funcionando, né? Ótimo. Fiquei com a impressão que o microfone tinha desligado. Então, é isso, né? Ser arrogante, desrespeitoso, não é o que nós estamos apontando. É ser autêntico, é o que nós estamos apontando. É você não se preocupar em ser autêntico. É você entender que quem você realmente é e a sua essência é intocável, é intocada. Não pode ser tocada pela opinião do outro. O seu bem-estar também não pode ser tocado pela opinião do outro. Ou pela reprovação do grupo ou do outro, né? O seu bem-estar não pode ser tocado pela reprovação dos outros. E haverão reprovações. Dentro desse contexto humano, nós temos, como acho que nós falamos nessa terça-feira, nós vivemos entre realidades completamente diferentes. Então, o mundo em que eu vivo, construído por mim mesmo, essa experiência de mundo que eu vivo, ela é completamente diferente da sua. E, obviamente, tem elementos e construções que eu faço, além de fazer, eu julgo, e eu julgo belo, eu julgo bonito, eu julgo bom. E talvez você julgue feio, julgue ruim. Então, qual é a opção que eu tenho? Querer convencer você do que eu julgo bom, do que eu julgo belo? Ou entender que nós pensamos diferentes e que, diante disso, a sua opinião pode ser valiosa para eu ter uma nova construção de mundo ou expandir a minha construção de mundo, mas que a sua opinião ou a sua reprovação do que eu aprovo não tem um reflexo direto
no meu bem-estar, na condição de experiência de vida que eu tenho, não pode ser afetada diretamente por uma reprovação ou pela sua opinião. Mas eu, com clareza e segurança, com certeza eu posso tirar um proveito, inclusive, disso. Então, jamais uma pessoa que começa essa jornada, não se preocupe com isso. Jamais uma pessoa que começa essa jornada torna-se arrogante. Se ela se tornou arrogante, ela não entendeu o que nós estamos apontando. Se ela se torna arrogante, ela está entendendo que é para não ligar para a opinião dos outros. É para não ligar quando você for reprovado. E é para não ligar quando você foi aprovado também, né? Então, tênue, mas essa diferença é importante ser trazida aqui para que você entenda que trilhar essa jornada não vai tornar você uma pessoa que despreza os outros. Que, obviamente, lá no fundo, se você de alguma forma entendeu o que nós falamos na terça-feira como sendo isso, de alguma forma faz com que você pense: ah, não, mas então eu não quero trilhar esse caminho, né? Se eu vou, de repente, desconstruir relacionamentos porque eu estou trilhando este caminho, eu não quero mais, né? Então não é isso. É realmente o contrário disso, e bem oposto a isso. Porque quando nós somos mais autênticos, nos sentimos mais seguros, respeitamos a nós mesmos. Olha que interessante. Eu começo a entender melhor a mim mesmo, e em vez de querer encobrir e esconder, eu posso simplesmente entender que é uma fragilidade minha e até colocar para os outros, de uma forma sincera, honesta. Poxa, nesse ponto aqui eu tenho uma fragilidade, eu tenho uma dificuldade, será que você pode me ajudar também? Quando você começa a se respeitar, como seria você respeitar a si mesmo e desrespeitar os outros? Isso não faz sentido, percebe? Pessoal, deixa só eu verificar aqui. Podem ir mandando os comentários aí. Dá uma olhadinha aqui. Fala, Zanota. Zanota está aqui no Instagram. Seja bem-vindo. Comentários, perguntas também. Se você tem alguma pergunta, aproveita e coloca aí nos comentários do canal que você estiver assistindo, no Facebook ou do YouTube, para a gente também abordar o que que você veio buscar aqui hoje, né? Vai ser bem importante. Fala, Jones. Boa tarde, seja bem-vindo. Indira, boa tarde, seja bem-vindo, Indira. Felipe, show de bola, Felipe. Saudades aí de vocês. Show de bola. Se tiver comentários, outra coisa que é bem relevante, né? Eu falei na terça-feira, vou reforçar aqui. Esse assunto, ele repercutiu bastante nas redes e talvez porque seja um assunto que realmente algumas pessoas sofram bastante com essa questão de necessidade de aprovação e eu deixo de ser eu mesmo quando eu passo a entender que eu não preciso de aprovação, né? Eu não tenho essa necessidade de aprovação para me sentir bem. Será que eu vou construir um outro? Ou será que vai aflorar o pior de mim e aí eu vou passar por cima dos outros, né? Não é isso. Então, se você de repente conhece alguém que possa se beneficiar dessa conversa, vou pedir para você compartilhar esse vídeo com essa pessoa e pedir para ela também se inscrever, né? Porque a gente vai trazer muitos assuntos assim relacionados e nas nossas lives conteúdos bem interessantes para que de repente uma pessoa que está vivendo ali um momento de depressão por conta de estresse, por conta de ansiedade, possa também se desvencilhar disso junto com você, né? Então, de uma forma simples e duradoura, que essa é a nossa missão, ajudar você a se desvencilhar, a poder viver uma vida mais harmoniosa, sem ansiedade, de uma forma simples, jogando maus entendidos fora. E quando nós jogamos maus entendidos fora, realmente é duradouro o efeito,
né? Porque quando nós entendemos alguns maus entendidos em que estamos inseridos, a gente pode simplesmente jogar eles fora. Uh, retomando essa questão do jogar maus entendidos fora, né? É uma coisa tão simples, esse entendimento. Eu digo que é simples e é simples. Imagina, por exemplo, quando você de repente está ali no finalzinho da tarde, num gramado, e você vê uma cobra. Você paralisa, sente medo, imediatamente a adrenalina dispara dentro do seu corpo e você sente todas as reações e o estresse daquele momento. Até que de repente você dá uma olhada melhor, percebe que não tem um movimento, você olha melhor e descobre que é uma mangueira. A mangueira de jardim que estava ali desenrolada e que por um instante para você parecia uma cobra. Você vivenciou aquilo, você vivenciou o estresse daquele momento, a adrenalina. Mas quando você jogou esse mal entendido fora, ou seja, você realizou por você mesmo, você entendeu que era simplesmente uma mangueira, percebe que este entendimento faz com que toda aquela reação, aquele estresse, aquele medo ou aquele pavor somem. Claro, ainda tem química no corpo às vezes rolando, né? Você vai sentir mais um pouquinho ali, mas você não tem mais o medo. Então, a nossa proposta aqui para você é realmente que você comece a jogar alguns maus entendidos fora. Um deles é essa ilusão de que a aprovação do outro, a necessidade que você tem de aprovação do outro, ela é porque a aprovação do outro é uma cobra. Quando você entender que não, é só uma mangueira de jardim, quando você entender que não existe essa relação direta entre a aprovação ou reprovação do outro e o seu bem-estar, puxa vida, você sai dessa ilusão, descortina mais alguma coisa na sua vida e pode então viver plenamente os seus relacionamentos. De novo, não quer dizer que você não vai ser reprovado algum dia por alguém, que alguém não vai te criticar, que alguém não vai falar, poxa, mas desse jeito não é tão legal. Mas você, nessa outra condição, muito mais seguro de si, muito mais autêntico, você pode conversar com essa outra pessoa de uma maneira muito mais madura. Você pode dar o seu passo de expandir a sua forma de ver e de agir também, por que não? Enfim, é muito mais com uma maior clareza, maior tranquilidade que você faz isso. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu ver, acho que aparece aqui uma pergunta. Flávio, pergunta do Felipe. Eu percebo o tema aprovação não somente em relação a terceiros, mas também no que tange à autoaprovação. Há quem não se aceite. Faz sentido? Eu falei agora há pouquinho sobre um pouquinho disso, né? Nós temos, então, conceitos e preconceitos sobre nós mesmos. Eu tenho os meus conceitos e os meus preconceitos. Toda a experiência que eu crio de mim mesmo, né? Os julgamentos, o que eu acredito que eu sou capaz, o que eu acredito que eu sou incapaz, as minhas crenças e as minhas programações sobre mim mesmo, tudo que eu penso sobre mim mesmo, são construções também, são pensamentos que eu tenho. E muitas vezes, sim, acontece o que o Felipe comentou aqui, né? Por não se aprovar, a pessoa ela mente até para ela mesma. Ela, de alguma forma. Tem, inclusive, dentro desse âmbito que a gente já falou um pouquinho, mas vou falar aqui hoje também, da autoajuda, muitas vezes é proposto que você finja ser alguém que você não é, até você ser. Que é em inglês, o fake until you make it. Né? Finja ser algo
ou finja ser alguém, ou finja algum comportamento, finja ser grato, finja ser bondoso, finja ser carinhoso, né? Até que você seja. Gente, isso é um completo mal-entendido. Vamos lá, tem dois aspectos importantes para a gente olhar com relação a isso. Primeiro, tudo isso que é proposto não é com uma má intenção, né? Mas é proposto por quê? Pessoas que são que têm uma vida mais harmoniosa, mais feliz, sem ansiedade, elas naturalmente apresentam características como gratidão, bondade, resiliência, são pessoas carinhosas, são pessoas leais, né? Aí tenta-se então impor uma condição, fazer uma engenharia reversa. E por isso elas se sentem bem, né? Então, acredita-se que é assim. Eu tenho essas características, logo eu me sinto bem. Então, obviamente, se você não se sente bem, você tem que fingir essas características, mentir para você mesmo, né? Porque muitas vezes, eu já fiz isso na minha jornada, né? Tento fazer alguma coisa, tento ser uma pessoa que eu lá no fundo eu mesmo não acredito e, portanto, é um esforço enorme, eu estou mentindo para mim mesmo. Em algum momento eu mesmo me desmascaro e me frustro, né? Então, a engenharia reversa é um aspecto que a gente deve falar. É, é a forma de entender que é o de fora para dentro. Eu preciso manipular os meus comportamentos para então me sentir bem. O que eu venho propondo aqui nessas conversas, dentro das nossas imersões, é que as pessoas entendam que ser grato, resiliente, bondoso, carinhoso, respeitoso, empático, leal, fiel, são características que afloram em você, já estão aí dentro. Quem você realmente é, já é assim. Você não precisa fingir. O que você precisa é jogar maus entendidos fora, você jogar maus entendidos sobre quem você é, você jogar maus entendidos sobre de onde é que vem a sua experiência, para que então você se sinta bem, você possa elevar a sua consciência. E nesta consciência elevada, características dessa natureza afloram em você. Então é um caminho contrário, né? Então essa necessidade de autoaprovação, muitas vezes falsa, que o Felipe comentou aqui, acontece demais. Isso traz muita ansiedade para as pessoas, muito estresse, desconforto, frustração, culpa e, obviamente, projetando toda essa experiência que talvez tenha acontecido no passado ou esteja acontecendo agora, você continua projetando no seu futuro como uma ilusão de futuro, naturalmente você vai sentir medo, falar, poxa vida, a vida é um constante esforço para ser vivida e um constante problema, porque eu tenho que fingir ser quem eu não sou, para então não só ser aprovado pelos outros, mas eu mesmo em algum momento me aprovar, falar, puxa vida, como eu sou bom, como eu sou uma pessoa bondosa mesmo, puxa vida, como eu sou uma pessoa grata. Talvez em algum momento eu chegar a isso. Não estou dizendo que não funciona ou não funcionou para ninguém, pode até ser que funcione, mesmo porque muitas vezes livros, filosofias e formas de pensar que instituem este de fora para dentro não perpetuariam ou não estariam aí se não tivessem dado algum tipo de resultado. Efetivamente, geram algum resultado, mas não é duradouro, como a gente estava falando, não é simples, porque tem um esforço, uma demanda, um gasto de energia enorme. Tudo bem? Felipe, respondi sua pergunta aí, depois deixa um comentário aí se foi na direção do que você estava perguntando, tá bom? Oi, Aida. Deixa eu ver, será que a Aida está aí ainda? Mas tudo bem, seja bem-vinda no Instagram. Show de bola. Então, importante, né? A gente ter. Ah, o Felipe mandou aqui. Obrigado pela reflexão.
Penso que no trabalho é perceptível esse cenário de atuar de forma diferente. É, exatamente. É, talvez seja mais perceptível, Felipe, porque é o cenário onde você se coloca a maior parte do tempo do seu dia, né? Que é no dentro do ambiente de trabalho. E até comentei já recentemente que dentro do trabalho a gente convive, né, com os colegas de trabalho muito mais tempo do que muitas vezes com os nossos familiares, com a esposa, com o marido, com os filhos, né? Eu acabei de pensar aqui, né? Home office, né? Que tá tão abrangente hoje. Imagina você dentro da salinha ali do escritório no home office, você tem que ser uma pessoa e a hora que você vai almoçar com seus familiares, você tem que ser outra. Ah, um desgaste de energia enorme e desnecessário e, enfim, muito uma experiência bem cansativa, diria. Bom, oi, Anne, seja bem-vinda também. Ótimo. Então, o que muitas vezes acreditamos, então, que se eu trilhar essa jornada, eu vou me tornar uma pessoa arrogante, eu vou me tornar uma pessoa desrespeitosa e como a gente veio construindo o pensamento aqui na nossa live, é realmente exatamente o oposto a isso que acontece, né? Então, hoje eu espero ter deixado aqui com vocês essa mensagem, né, ou esse entendimento de que você entender que você não tem que buscar a aprovação dos outros, ou melhor, que o seu bem-estar não depende da aprovação ou reprovação dos outros. A ansiedade que você vive por conta de estar refletindo momentos de futuro onde que você já imagina que você vai ser reprovado, então você sente medo e logo a ansiedade é gerada, uma experiência de ansiedade. Ela não tem conexão, essa experiência de ansiedade não tem conexão nenhuma com este evento futuro, mesmo porque é futuro, e segundo, com a aprovação ou reprovação dos outros, tá bom? Então, e que você fazendo, trilhando esse caminho de entendimento, não, você não vai se tornar uma pessoa arrogante, fria, apática e desrespeitosa. Impossível isso. Impossível isso acontecer. Então, foi isso que nós conversamos hoje. Espero ter deixado com você essa informação, esse entendimento, né? E você possa então começar a jogar esses maus entendidos fora. Ah, tem gente que fala, né? Ah, tem aquela pessoa, ela é muito autêntica, mas ela é arrogante pra caramba. Pode ter certeza que ela não está trilhando essa jornada e muito provavelmente ela é uma pessoa bastante insegura e ela utiliza desse artifício dentro dos ambientes em que ela se encontra para então nem dar espaço para os outros reprovarem ela, entende? Então, também vive dentro de um grande mal-entendido. As pessoas que vivem dentro ou começam a trilhar essa jornada de entendimento aqui conosco, enfim, ou entendendo realmente que a experiência delas não vem de fora, o reflexo disso é maior respeito, maior empatia, e uma maior conexão com, seja com quem for, seja com o subordinado, com o funcionário, com o chefe, com a esposa, com os filhos. Todas as relações passam a ser muito mais harmoniosas, muito mais autênticas, as relações tornam-se mais autênticas. As pessoas que convivem com essa pessoa que está trilhando a jornada, elas naturalmente também passam a perceber que se elas forem autênticas, está tudo bem. Então você passa também a ser uma pessoa que pode despertar no outro a vontade e a permissão para serem autênticas também com você. Então é uma jornada linda de descobertas
e de harmonização dos relacionamentos. E isso, muitas vezes a outra pessoa nem está trilhando a jornada efetivamente como você está, mas ela também passa a se sentir com essa permissão para ser ela mesma, para colocar a opinião dela de uma forma aberta. E olha que legal, você passa a ter pessoas mais leais e sinceras perto de você, porque aquelas que vão querer continuar mentindo, acaba não havendo uma conexão muito grande. E aquelas que então acabam desabando ou se desarmando perto de você, é onde a conexão existe e onde esse relacionamento vai prosperar muito, muito, muito. Então, os relacionamentos dos casais, né, você com seu marido, você com a sua esposa, ou com os seus filhos, todo esse relacionamento é como é, é como um lubrificante, né? E fazer essa jornada é como um lubrificante para os relacionamentos, tá bom? Hoje é quinta-feira, né? Então estamos chegando aqui ao final dessa nossa live. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, mais alguma dúvida. Felipe. Ah, Lani tá por aí, show de bola. A Lani comentou: maravilha, autenticidade e autoconexão. Exatamente, Lani, perfeito. O quanto é bom isso, né? O quanto a gente pode viver muito mais tranquilo, sem um peso, né, de ter que fazer alguma coisa ou ter que buscar uma aprovação dos outros ou ter que ficar se preocupando se vai ser reprovado ou não pelos outros, na verdade. Então, uma vida muito mais leve e tranquila. Então tá, vamos lá. Então, aqui para a gente finalizar, né? Amanhã teremos mais uma live às 15h15, sexta-feira, dia 20/11, às 15 horas, 15 minutos. E estaremos com uma pessoa muito especial. Amanhã acho que a gente vai conseguir fazer essa entrevista aqui nos canais do YouTube, Facebook e do Instagram também, tá bom? Então, fiquem ligados aí. Nessa nossa próxima live vai ser uma pessoa muito especial também, que talvez traga até algumas reflexões bem importantes sobre o que nós falamos aqui. A autoaprovação e também a aprovação dos outros, que foi um assunto que rolou essa semana aqui nas nossas lives. Então, amanhã nos vemos às 15 horas e 15 minutos nesse mesmo canal, tá bom? Vamos ver aqui. A Leila também comentou. Ser verdadeiro é ser livre. Isso mesmo, Leila. Perfeito, perfeito. Essa semana a gente estava numa conversa aqui com a equipe e também surgiu uma frase muito bacana que eu quero compartilhar aqui com vocês. Frase dita pelo Paulo, que faz parte da equipe da Live Mind. E ele disse que manter-se nessa jornada é manter-se livre. E é muito verdade isso. Muito verdade. A partir do momento que a gente larga essa jornada do autoconhecimento, do entendimento do nosso funcionamento que é de dentro para fora, ou do entendimento de quem nós realmente somos, a gente é pego novamente pelos maus entendidos e conceitos de fora muitas vezes, e a gente vai de repente caindo muito na ilusão e se prendendo novamente a todas essas ilusões, tá bom? Então, show de bola. Deus abençoe vocês. Nos vemos amanhã às 15 horas e 15 minutos para uma entrevista bem bacana. Tchau, tchau.